Salve, salve, galera! Vamos lá? Tô vendo aí que tem uma galera aí entrando na nossa live, né? Mais uma aula aí desse projeto maravilhoso que é o Crescer Enem aí, né? Uma oportunidade aí para muitos que estão estudando aí de maneira remota, utilizando diversos canais, né? E esse aqui é uma iniciativa muito boa do Instituto Crescer para que nós possamos aprender um pouco mais, né? De biologia, de física, de matemática e outros conteúdos aí que os professores estão disponibilizando aí nesse momento, né? De forma gratuita. E se Deus quiser, a gente vai continuar aí até chegar a data do Enem e esse projeto ainda venha crescer um pouco mais, tá bom? Boa noite aí para quem já está em contato comigo, quem está me visualizando aí. Sou o professor José Anselmo, professor de Biologia, e estou aqui mais uma vez, né, para a gente dar continuidade ao nosso trabalho que a gente tem feito. Só relembrando, tá? Quem esteve comigo na semana passada, ou esteve com a professora de matemática, ou com o Ivan também, professor de física, né? Que esse canal, ele é gratuito, além da live que vocês podem participar aqui de forma ao vivo, né? Interagindo aí por meio do chat, que se encontra aí na parte superior do lado esquerdo do monitor, né? Do seu aí. Você pode, além de interagir, colocar aí a sua pergunta, se está gostando, se não está, se quer dar alguma sugestão, fazer alguma crítica, colocar aí alguma ideia, né, para que a gente possa, de maneira sistemática, ir melhorando cada dia mais o nosso projeto, beleza? Então, vamos lá. Para quem estava comigo na semana passada, essa semana eu falei que eu ia começar a falar de um conteúdo que ele é um dos mais frequentes no Enem, que é o conteúdo de ecologia, beleza? Se alguém não estiver me ouvindo, não estiver conseguindo ver a minha imagem, dá um toque aí, lá no canto superior tem lá um bloquinho lá, né, de perguntas e respostas. É só se você clicar lá e colocar aí a sua opinião, a sua dúvida, a sua sugestão, beleza? E hoje a gente vai falar um pouco, né? Nós temos um tempinho para a gente trabalhar aí sobre ecologia. O conteúdo de ecologia é um conteúdo muito grande. Deixa eu só mudar minha tela aqui. Conteúdo muito grande, então a gente vai dividir as nossas lives, as nossas aulas em 2 ou 3, sempre eu vou colocar algum conceito, e nesse conceito eu vou colocar para vocês também algumas questões que já caíram no Enem, beleza? Todos estão visualizando a minha tela, nessa tela inicial só tem a apresentação da aula, e eu vou passar esses slides, tá? E à medida que eu for passando esses slides, vocês podem ir perguntando, vocês podem ir interagindo comigo, beleza, galera? Então vamos lá, deixa eu passar o slide aqui para a gente entender o que está acontecendo. Olha só, esse primeiro momento, então, deixa eu ampliar aqui. Isso aí. Vamos lá. Passando o slide aqui, tá? Aqui, para a tela do Instituto Crescer, e agora vocês têm um link de acesso, e nesse link de acesso, pessoal, o que eu quero que vocês olhem aí? Nesse link de acesso agora, olha só, ele vai te dar acesso a todo o conteúdo do Instituto Crescer que já foi publicado. As lives que nós fizemos, elas foram gravadas, e essas gravações, elas ficam disponíveis para que você possa participar da nossa aula, beleza? Então, vamos lá. Passando aqui um pouquinho mais. Você vai clicar sempre nesse link aí, ó, do bit.ly, Crescer Enem, e lá vai estar disponível todas as aulas, bem como a programação das próximas aulas. Por exemplo, nessa quinta-feira, nós já temos outra aula de física aí com o professor Ivan, sempre às 19 horas, tá? À medida que for crescendo, a gente vai indicando para vocês aí outros horários também. Então, olha só, nós vamos fazer hoje, falar um pouquinho de uma introdução à ecologia. Nessa introdução à ecologia, o que eu quero sinalizar para vocês, tá, pessoal?
e uma indicação também de estudos. Como nós temos muitos conteúdos para estudar, o tempo, né, a gente pensa que é curto ou é longo, algumas pessoas ficam meio desesperadas aí, mas pensem o seguinte, eu tenho conteúdos de biologia para estudar. Eu não vou conseguir, né, se eu pegar letra por letra, página por página dos livros. Então, uma indicação muito interessante, a neurociência até recomenda muito, é a construção de mapas mentais e mapas conceituais. Né? Nesse momento agora, eu estou indicando para vocês aí na tela um mapa mental, onde eu tenho a introdução à ecologia e alguns conceitos que eu vou precisar trabalhar com vocês. Para quem nunca fez um mapa mental, na internet tem vários mapas mentais. Dentre esses mapas mentais, você vai escolher aquele que mais te agrada. E tem outros aplicativos, se você clicar lá no Google, lá, aplicativos de mapas mentais, vocês vão ver que existem muitos, tá? Mas eu, como eu disse na aula passada, recomendo sempre produzir esses mapas mentais de maneira manual, você escrevendo mesmo no caderno. Por quê? Quando você escreve, você materializa aquele conceito, aquele estudo que você fez, e a sua memória, a sua sinapse de memória, ela é formada com mais potência, né, para você não esquecer aquele conteúdo, beleza? Então vamos lá, esse mapa mental aqui, é só uma introduçãozinha, é só um modelo, a gente vai falar um pouco de quê? De populações, tá? Comunidades ecológicas, populações biológicas, comunidades ecológicas, nós vamos falar de biomas, ecossistemas, fatores abióticos, fatores bióticos e nicho ecológico. Claro que isso aqui é só um modelo para a gente ir conversando um pouco, tá bom? Se estivéssemos presencialmente, eu não mostraria para vocês a próxima tela, mas como a gente está de maneira remota, eu preciso colocar alguns conceitos interessantes, uma vez que fundamentos de ecologia sempre caem no Enem, e eles são pré-requisitos para você responder, né, algumas questões. Então vamos lá, olha só. Primeira coisa que você trabalha, né, quando você está no ensino médio, você trabalha os níveis de organização biológicas, e eu coloquei níveis de organização da ecologia, beleza? Só para a gente relembrar algumas coisinhas aqui. Meu slide está passando rápido, não sei como está o de vocês aí, tá? Então, olha, nós temos dentro dos níveis hierárquicos de organização biológica, conceitos que vão desde átomos até biosfera. Eu vou passar rapidamente por esses níveis e depois a gente vai discutir alguns deles, beleza? Átomos. Nós trabalhamos na biologia? Trabalhamos, mas de maneira muito superficial. Quem trabalha mais com átomos é a química e a física, beleza? Moléculas, nós trabalhamos? Trabalhamos muitas moléculas aí na biologia, né? São as bases moleculares para a vida, né? Que nós começamos com carboidratos, trabalhamos lipídios, trabalhamos proteínas, ácidos nucleicos, falamos de vitaminas, né? Então, todos esses compostos são as moléculas que nós trabalhamos. Depois dessas moléculas, nós trabalhamos com as organelas no conteúdo de citologia. Nós vamos ter algumas aulas, né, mais à frente aí, sobre um conteúdo de citologia, que é um conteúdo também muito importante no Enem, beleza? Aí entra a menor unidade morfofuncional dos seres vivos. Que é isso? A menor unidade que tem forma e função, né, quando a gente está falando de seres vivos, que é a célula. Tudo que acontece dentro da célula e aí isso se reflete no nosso organismo, beleza? Então, a célula é o quê? A menor unidade morfofuncional dos seres vivos, beleza? O conjunto de células formam os tecidos, aí nós vamos ver vários tipos de tecidos no corpo humano, né? Tecido adiposo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido conjuntivo, não é isso? Todo mundo já aprendeu um pouco sobre tecido. Como é a cobrança de tecido no Enem, professor? Geralmente, tecidos é pouco cobrado no Enem, tá? Dentro da parte de histologia, né, eles cobram pouco, mas eles vão cobrar mais a questão da fisiologia humana, por isso é interessante eu entender um pouco sobre alguns tecidos, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade, o conjunto de tecidos forma os órgãos, né? Aí nós temos diversos órgãos aí, lembra aí na sua cabeça o que vem agora aí, sempre tem um órgão que ele está associado a um sistema, ou seja, o conjunto de órgãos formam os sistemas.
Os conjuntos de sistemas formam os organismos, indivíduo, aí já entra, então, olha só, conceitos da ecologia. Até então, célula, tecido, órgãos e sistemas são conceitos que vão desde a citologia, histologia e da fisiologia humana, conteúdos que nós veremos mais à frente. Mas quando eu chego em organismos, né, que é o conjunto de sistema, aí eu já começo a falar um pouco sobre a ecologia. Por quê? A ecologia, né, é um conjunto de relações que existem entre os seres vivos, o meio ambiente, os fatores bióticos e abióticos, todo aquele contexto formado, né? A palavra ecologia vem de oikos, né, do grego oikos, que quer dizer casa, e logia de logos, quer dizer estudo. Estudo da casa. O que é isso? Estudo do ambiente, do meio ambiente, do ambiente onde nós vivemos e, no nosso caso, do nosso planeta, né? Onde a gente tem, inclusive, maltratado muito, né? Vamos aí dizer de forma bem clara. Então, olha só, organismos, que são os indivíduos, eu, você, uma planta, né? Uma bactéria, todos eles são organismos. Conjuntos de organismos de mesma espécie formam as populações. Olha aí, seguindo a setinha, nós temos as populações biológicas. Olha aí, a população humana, posso pegar uma população de bactérias, né? Uma população de determinada espécie de peixe, de determinado anfíbio, de determinado felino. Então, populações biológicas são conjuntos de organismos de mesma espécie, tá bom? E depois eu tenho o quê? As comunidades. Pessoal, assim como no seu bairro, né, você tem a sua comunidade aí, que é um conjunto de diversas famílias diferentes, né? Nós temos as comunidades biológicas no meio ambiente. Essas comunidades biológicas são o quê? Conjuntos de populações. Tranquilo? Conjuntos de populações. Esse conjunto de populações, né, eles vão formar algo mais à frente. Por enquanto, a gente está trabalhando ele de maneira isolada, sem as relações propriamente ditas. A partir do momento que se estabelecem relações, esses seres vivos, que são as comunidades biológicas, e os fatores abióticos, ou fatores que têm origem física, né? Por exemplo, a temperatura, o vento, a água, a luz solar, tá? Esses fatores abióticos, essa interação que acontece, nós vamos dar um outro nome para isso, chamando de ecossistemas, tá? Os ecossistemas são focos, inclusive, muito grandes das questões do Enem, quando a gente fala de intervenções, quando a gente fala de prejuízos à natureza, quando nós falamos de medidas mitigadoras ou medidas de contenção aí para a exploração do ambiente, restauração, né, ou reflorestamento, nós estamos falando de recuperação de quê? De ecossistemas. Então, ecossistemas, sempre que ouvirem essa palavra, pensem muito bem nisso, tá? Nós estamos falando de conjuntos não só de comunidades, mas relações que existem entre fatores bióticos e fatores abióticos. Tranquilo, galera? E por último, aí, nesses níveis de organização de ecologia, nós temos a biosfera. A biosfera é toda parte do nosso planeta em que se encontra vida. Beleza? Eu tenho regiões profundas dos oceanos e eu tenho uma altimetria muito grande lá nas regiões altas aí da nossa atmosfera, né? Onde eu encontro seres vivos. E isso tudo cria um cenário, e esse cenário nós chamamos de biosfera. Beleza? Tranquilo? Níveis de organizações aí biológicas dentro da ecologia. Nós partimos de célula, ou seja, do micro, e fomos para lá no macro, que é a biosfera, onde nós temos todos os indivíduos, esses indivíduos relacionando entre si, tá? E essa relação acontecendo de maneira sistemática, né? Essas relações podem ser harmônicas ou podem ser desarmônicas, beleza? Só voltando aqui para a nossa tela inicial aqui, estão todos me vendo, né? Então, deixa eu só acompanhar aqui. Olha só, galera, voltei para a nossa tela para a gente observar duas coisinhas, beleza? A primeira delas é que o conceito de ecologia é muito grande.
Eu não consigo resumir isso em 2 ou 3 aulas. Então, eu vou precisar que vocês acompanhem as aulas e estudem também em casa, beleza? Estudando aí em casa, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso conteúdo aqui com o slide. Todo mundo enxergando o slide aí? Então, vamos lá. Olha só. Conceitos básicos de ecologia. Essa aula vai ficar gravada. Quem não conseguir anotar isso tudo aqui, né, não conseguir tirar uma foto aí da tela, pode depois assistir a aula novamente, tá? Indivíduo, exemplar de uma espécie qualquer que constitui uma unidade distinta. Ou seja, eu estou falando de um ser, tá? Eu estou falando de um só, não estou falando do conjunto de seres. Então, eu sou um indivíduo da espécie Homo sapiens, né? Sou um indivíduo. Aqui ao meu lado tem uma cadelinha, ela é um indivíduo, né? Dentro da espécie dela, tá bom? Espécie, conjunto de indivíduos muito semelhantes entre si e aos seus ancestrais, que se entrecruzam naturalmente, produzindo descendentes férteis. Então, o conceito biológico de espécie está justamente isso, tá? Não só deles serem tão parecidos, né, tão semelhantes assim consigo mesmo e com seus ancestrais, mas deles se entrecruzarem naturalmente, aí que tem a palavra legal. Naturalmente, esses indivíduos podem cruzar entre si e o mais importante, tá, pessoal? Produzindo descendentes férteis. São considerados da mesma espécie. Por exemplo, se eu pego lá um jumento e uma égua, do cruzamento entre o jumento e uma égua, naturalmente vai nascer quem? Uma mula, não é? Ou o burro. Só que ele não é fértil, ele é infértil, né? Ele não consegue reproduzir. Então, quer dizer que o jumento é de uma espécie, a égua é de outra espécie, tá? Beleza? Só para a gente entender isso. Então, espécie, olha, os dois, né, tem que ter semelhanças ali, características semelhantes entre si e os seus ancestrais, se entrecruzarem naturalmente, isso acontece de maneira natural no ambiente, e os descendentes precisam ser férteis, beleza? População, conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam uma determinada área em um determinado período de tempo. Sempre observar essa questão de ocuparem uma determinada área e em um período de tempo, tá? O conceito de população, pessoal, é muito trabalhado também na geografia, né? A biogeografia trabalha isso, a geografia populacional trabalha isso. Então, isso é uma área que ela é interdisciplinar. O conteúdo de ecologia, inclusive, é um conteúdo interdisciplinar, se não transdisciplinar. Que é isso? Ele permeia todas as disciplinas que existem hoje, todas as áreas de conhecimento, tá bom? Comunidade ou biocenose, né? Podem aparecer os dois nomes, é um conjunto de populações diferentes que coexistem em determinada região, interagindo direta ou indiretamente umas com as outras. Não tem a obrigatoriedade de estar interagindo ali, mas elas coexistem, né, em determinada região, num determinado momento, formam uma comunidade, a gente chama de comunidade biológica, beleza? Tranquilo? Posso passar? Beleza. Ecossistemas, tá? Conjunto formado pela comunidade, olha só agora, hein? Seres vivos, nós vamos chamar de fatores bióticos, e o ambiente físico, né? Chamados de fatores abióticos. Aí tem alguns exemplos, olha, uma lagoa, eu tenho ali a água, que é um fator abiótico, não é? Eu tenho ali os peixes, que são fatores bióticos. Eu tenho a luz solar que penetra nessa água e, através dos seus elementos ali, né, dos seres vivos podem fazer fotossíntese, eles são seres vivos, fatores bióticos, interagindo com a luz, fatores abióticos, né? Então, eu preciso entender que ecossistema é essa interação. É muito comum a gente ouvir falar que o ecossistema de determinada região foi destruído, né? Citando aí alguns acidentes, alguns crimes ambientais que acontecem, destroem o ecossistema. O que é isso? Quebrou-se aquela relação, aquela comunidade biológica sofreu e o ecossistema todo sofre junto,
né? Alterações físicas, alterações químicas, alterações biológicas. Esses desastres, eles são dificílimos aí de serem recuperados novamente aquela área, aquele ecossistema, beleza? Biosfera, conjunto de todos os ecossistemas do planeta, corresponde à porção de terra onde existe vida, tá? Quando eu falo de terra, né, o ar também, onde existe vida, e habitat. Esse todo mundo conhece, né? Local onde o indivíduo ou uma espécie pode ser encontrado. Corresponde, entre aspas, ao seu endereço no ecossistema onde ele vive. Olha que interessante, pessoal. Habitat natural é aquele onde aquele ser ele nasce, ele cresce, ele se desenvolve. Nós temos habitat que são artificiais, né? Nós temos terrários, nós temos estufas de criação de animais ou de vegetais, né? Então, o habitat natural é que é observado sempre nas questões do Enem, tá? Inclusive, existem algumas palavras que nós vamos falar mais à frente, como endemismo, né? São seres que eles são típicos daquela região, daquele habitat. Se eu retiro aquele ser e levo ele para outro habitat, primeiro, ele passa a ser uma espécie exótica onde ele vai, e ele pode muitas vezes não conseguir se desenvolver de maneira plena. O seu potencial biótico pode ser reduzido. Que isso? Ah, eu tenho lá uma planta que ela nasce, ela cresce, ela se desenvolve e se reproduz com muita facilidade. Só que quando eu tiro ela daqui e levo ela para outro lugar, ela só está crescendo, mas ela não está dando flor, que é, né, o órgão reprodutor da planta, ela não está se desenvolvendo, a coloração mudou, quer dizer, ela não se adaptou àquele novo habitat. Então, não é o habitat natural dela. Muito cuidado com essas questões na hora da prova, pessoal, inclusive com relação à biopirataria, tá? Ao transporte aí de plantas e animais de uma região para outra, a introdução de espécies exóticas em determinados ambientes, beleza? Então, nós falamos de todos esses conceitos básicos e eu deixei 3 aí de verdinho para vocês, olha só. Nicho ecológico, ecótome e bioma. Nicho ecológico desses aí talvez seja o único que vocês não conheçam, né? Nicho ecológico é o papel que aquele ser vivo desenvolve naquele ambiente, desempenha naquele ambiente, é o modo de viver daquele ser, tá? Eu tenho plantas, por exemplo, que são rastejantes, eu tenho plantas que são epífitas, vivem sobre outras plantas sem parasitar. Eu tenho plantas que são parasitas obrigatórias, quase, né? Por exemplo, que matam outras plantas. Eu tenho seres vivos que são carnívoros. Eu tenho seres vivos que são herbívoros. Eu tenho seres vivos que são onívoros, mas que por, né, se manifestarem as relações sociais e ecológicas ali naquele meio, desempenham um papel. Esse papel desempenhado é o que nós chamamos de nicho ecológico. Vou dar um exemplo aqui. Dentre os mosquitos, tá, existem aqueles que têm o mesmo habitat, moram no mesmo local, porém, o macho ele é herbívoro, ele suga seiva de plantas, e a fêmea ela é hematófaga, ou seja, ela vai se alimentar de sangue. Posso falar que ela é carnívora, né? Vamos falar assim. Olha só, os dois têm o mesmo habitat, porém, nichos ecológicos diferentes, maneiras de se relacionarem com o ambiente de forma diferente, beleza? Ecótone, né? São transições de biomas, são fragmentos, né, de ambientes onde eu tenho ali mais de um bioma envolvido, transições entre Cerrado e Mata Atlântica, por exemplo, entre Cerrado e Caatinga, muito comum da gente observar isso. E biomas, nós vamos ter uma aula só sobre biomas, né? Ali são fragmentos ou grandes ecossistemas que têm características próprias, né? Com fauna, flora, hidrografia, aí entra muito a parte da biogeografia nesse meio. Nós vamos aprender isso aí em uma aula própria só sobre biomas, beleza? Dúvidas, galera? Deixa eu voltar aqui. Alguém tem dúvida? Deixa eu ver aqui se alguém sinalizou alguma dúvida. Até agora não, né? Não tem, tá todo mundo acompanhando e acompanhando bem. Então vamos voltar aqui para o nosso slide novamente, tá bom? Vamos lá. Todo mundo conseguindo enxergar os slides aí, né? Passando aqui um mapa mental
Esse mapa é bem complexo de ecologia. Esse mapa, vocês encontram esse mapa na internet, inclusive um vídeo sobre eles, tá? Depois você pode pesquisar a respeito de tudo que a gente vai falar aqui ao longo um pouco da nossa aula e outros da aula que virá pela frente, né? O tempo voa, né? Então a gente não tem muito tempo para ficar parando assim de maneira bem pausada, como se estivéssemos em sala de aula, tá bom? Então olha só, eu tenho aqui essa moça abraçada com essa árvore, falando da relação dos seres vivos que formam, né, a ecologia. É uma relação bem ampla e interdisciplinar, transdisciplinar. Tem conceitos de nicho ecológico, população, comunidade, conceito sobre cadeia alimentar, que nós vamos falar agora, né, e também de teia alimentar. Então, depois, com calma, faça o seu mapa mental de maneira separada. Pegue um só sobre os fundamentos de ecologia, outro só sobre as questões de ecossistema, as relações ecológicas, predatismo, amensalismo, né, inquilinismo. Nós vamos falar algumas hoje em algumas questões do Enem. E um só sobre cadeias e teias alimentar, beleza? Passando aqui, olha só. Nosso assunto de hoje, cadeias alimentares, beleza? Pessoal, todos vocês já entenderam que cadeia alimentar, já estudaram isso? É um tipo de relação que existe onde o que está envolvido ali, a questão de trofismo de alimentação, né, e fluxo de energia e ciclo de matéria. O que é isso, galera? A energia ela vai fluir de um nível para o outro, né? A energia ela não cicla, tá? A energia ela flui, ela sempre unidirecional. E à medida que ela vai passando de um nível para o outro, essa energia vai se transformando e uma parte vai se dissipando, vocês estão observando aí nas setas, né? À medida que vai passando de um nível para o outro, essa energia vai se dissipando, né? E vai se transformando aí nos seres vivos, beleza? Um detalhe interessante, né? Pegando um gancho aí da física, das leis da termodinâmica, a energia não pode ser produzida e nem destruída, ela é transformada. E uma das formas de transformação é essa. Olha só nessa imagem aí. Eu tenho o Sol com uma energia térmica, mas também uma energia luminosa, né? Pacotes de fótons de luz são mandados, enviados aí para o nosso planeta, né? Uma energia eletromagnética, e essa energia, ela vai passando do corpo de produtores, consumidores primários, consumidores secundários, e ela vai fluindo, ela não cicla, beleza? Ao contrário da matéria, que na cadeia alimentar aí, que a gente está vendo, olha só que interessante, pessoal. Eu tenho o Sol como fonte de energia. As plantas, ou seja, nesse caso aqui dessa imagem, os produtores são os vegetais, transformando essa energia, né, que vem dos fótons em uma energia química, moléculas orgânicas. Para isso elas utilizam o gás carbônico e a água, né? E essa energia que foi acumulada ali, ela vai passando nessa matéria que foi se formando, que é a biomassa, ela vai passando de um ser para o outro. Então, eu tenho um herbívoro, que é esse cervo aqui se alimentando da grama. Eu tenho essa onça que vai se alimentar do cervo, ou seja, a gente está fazendo uma cadeia alimentar. E lá no final eu tenho decompositores. Um detalhe interessante, tá? Os decompositores, eles não ocupam o final das cadeias e teias alimentares. Eles ocupam todos os níveis tróficos aqui, ó, a partir do produtor. Por quê? Os vegetais, eles morrem, se decompõem. Esse animalzinho aqui, que é o cervo, vai morrer e vai se decompor. A onça também vai se decompor. Os decompositores, então, eles atuam, né, em cima de todos os níveis, transformando também energia para eles sobreviverem e devolvendo ao ciclo a matéria transformada. Algumas vezes ela vai estar na forma inorgânica, depois de forma orgânica. Então, a gente precisa entender isso, tá? Chamo a atenção de vocês para duas coisas. Primeiro, a cadeia alimentar, galera, ela é linear. Dificilmente na natureza eu vou ter uma cadeia alimentar somente. Geralmente eu tenho no ecossistema uma teia alimentar. Vou mostrar uma imagem para vocês. Mas independente se for teia ou cadeia alimentar, a seta sempre é nesse sentido das setinhas vermelhas aí, ó. Sempre do nível trófico inferior, ou seja, vem do produtor para o consumidor primário, que passa para o consumidor secundário. Por quê? Porque a gente está trabalhando com o fluxo de energia. E o fluxo de energia, vocês estão lembrados que eu falei que ele é unidirecional?
Então, eu não tenho como fazer o contrário aqui, ó. O cervo obter energia da onça. Ou a planta aqui, ó, o vegetal, obter energia desse cervo. Então, a seta é sempre do nível trófico inferior para os níveis tróficos superiores a eles. Beleza? Tranquilo? Podemos passar? Vamos lá. Aqui eu tenho um modelo mais avançado e mais complexo, que é o que realmente é cobrado em provas de vestibulares do Enem, que são as teias alimentares, pessoal. Eu gosto muito dessa imagem porque ela representa algumas coisas aí que a gente vai precisar observar, beleza? Olha, produtores, nesse caso, é uma teia alimentar formada por animais que vivem no solo, tá? Então aqui eu vou ter os produtores, sempre os vegetais, são seres autótrofos ou autotróficos fotossintetizantes. Então, as teias alimentares, tá? Que são formadas no ambiente terrestre, né? Quando eu estou falando no solo, né? Nas matas, eles têm os vegetais como produtores, ou seja, a base da teia alimentar aqui é o produtor. No caso, um vegetal ou vários vegetais fotossintetizantes. Professor, eu vou ter alteração nisso? Vai. Quando eu estiver falando, por exemplo, de um ambiente aquático, onde eu não tenho tantos vegetais assim, ou eu tenho algumas espécies vegetais e outros seres que são fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Nesse caso, os ecossistemas aquáticos, né, marinhos também, né, principalmente, nós vamos chamar de fitoplâncton. Quando o ambiente é terrestre, a base ali da cadeia alimentar vai ser vegetais. Quando o ambiente é aquático, nós podemos ter vegetais também, mas eu também vou ter ali os fitoplânctons. Beleza, galera? Então, olha só. Observando essa teia alimentar, o que a gente tem aqui? Vários seres vivos, incluindo os vegetais, ocupando diversos níveis nessa cadeia. Está faltando aqui os decompositores, né? Mas olha, vamos observar algumas coisas. Eu tenho plantas e eu tenho um ratinho, uma seta saindo de um vegetal desse e indo para o ratinho. Quer dizer, ele não come a folha muitas vezes, mas ele come os grãos. Beleza? Que aquele vegetal está oferecendo. Pássaros, lagartas, caramujos ali, anfíbios como o sapo, eu tenho águias, eu tenho serpentes. Então é sempre observar o seguinte: produtores, primeiro nível trófico, beleza? Segundo nível trófico vai ser o consumidor primário. Nesse caso aqui, quem que eu tenho como consumidor primário? Olha só, o pássaro, a lagarta, esse bichinho aqui que pode ser um pulgão, um caracol, eu tenho aqui os ratinhos, né? Eles ocupam o primeiro nível trófico, mas em determinados momentos eles podem ocupar mais de um nível trófico. Por exemplo, imagine que esse pássaro que está à sua direita, ele não se alimente da semente do milho somente, mas ele se alimente também da lagarta, ou que ele coma também a joaninha, tá? Então, quer dizer, eu vou ter que ter muito cuidado com isso, como a imagem vem aparecendo nas provas do Enem, beleza? Se eu estou falando que um ser, ele ocupa um nível trófico somente, eu preciso ter certeza disso na figura que vem aparecendo na questão, tá? Então, o que é o ideal? É você ir marcando a lápis mesmo, quando você pegar a prova, faça como um rascunho aquilo ali. Vá observando todas as listas, onde tem setas, e observando quem cada animal come e qual que o come também, né? Beleza? Então, a gente precisa entender isso. Se eu pego, por exemplo, a coruja aqui, olha, coruja comeu o pássaro que comeu o vegetal. Então, olha, o vegetal é o primeiro nível trófico, o pássaro mais à esquerda aí, ele é o segundo, ele é o consumidor primário ou o segundo nível trófico, e a coruja vai ocupar quem? O terceiro nível trófico como consumidor secundário, tá? Então, sempre observar isso, tá? Quem está comendo quem, né? Na parte de trofismo, de alimentação, beleza? Passando mais um slide aqui, nós vamos para as pirâmides ecológicas. Aqui eu trouxe a imagem só para mostrar para vocês. Por quê? Porque a gente vai ter uma aula só sobre pirâmides ecológicas, beleza, galera? Isso é muito importante, eu entender a diferença entre as pirâmides de número, pirâmide de massa, de energia,
quais delas podem ser invertidas, quais só têm uma direção, o que representa a base da pirâmide, o que vai representar o topo da pirâmide, beleza? Uma pausa para a água aqui, né? Vamos lá. Isso aqui eu trouxe essa imagem só para vocês já começarem a se ambientar com ela. Teremos uma aula somente de pirâmides ecológicas, tranquilo? E agora nós vamos trabalhar em algumas questões do Enem. Eu peguei questões do Enem 2015, 2019, 2018. Como o nosso tempo é muito curto, né, não dá para a gente trabalhar tanta coisa em termos de conceitos, eu trabalho com vocês na parte de conceitos utilizando questões do Enem, tá? Primeira questão aqui, Enem 2015. A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. Está trazendo uma informação. As questões do Enem sempre trazem informações bem contextualizadas, não é isso? Então, está falando que ela utiliza corante para tingir tecido. Os jeans, principalmente, a calça jeans, beleza? O escurecimento das águas dos rios, causado pelo despejo desses corantes, pode desencadear uma série de problemas ao ecossistema aquático. Olha só o que está falando aí. Que se esse corante cai na água do rio, escurece a água e desencadeia uma série de problemas. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial, né, que ocorre é o ou a. Então vamos observar aí, galera. Já tenho certeza que vocês até responderam, né? E eu acho que todos vocês acertaram. Se escurece a água, o que vai ficar impedido de passar ali inicialmente? Isso, a luz, né? Eu vi aí que algumas pessoas já escreveram. A luz, ela não vai passar. Se a luz não passa, né? Quais são os primeiros seres que vão sofrer ali? Isso, né? Os seres que fazem fotossíntese. Resposta correta, então, né? O primeiro impacto será na inibição da fotossíntese. Aí pergunto para vocês, esse impacto será que é grande, hein? É enorme, realmente, muito grande. Por quê? Se eu não tenho fotossíntese, eu não tenho os produtores se desenvolvendo, consequentemente, não vai ter os consumidores primários, eles vão começar a morrer. Os secundários, porque não tem os primários, vão começar a morrer. Causa toda uma catástrofe trófica aí dentro dos ecossistemas. Beleza? Vamos passar para a segunda? Ó, muito bom, hein? Segunda questão, essa é um pouco mais complexa, olha só, porque eu preciso entender, além de ecologia, um pouquinho aqui, talvez, de genética, né, para a gente entender a formação das espécies, olha. Corredores ecológicos visam mitigar, pessoal, o que é mitigar? Essa palavra estranha, né, que muitas vezes aparece nas questões do Enem, mitigar é diminuir, né, os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de semente e o aumento da cobertura vegetal. O que são corredores ecológicos? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Eu tenho lá fragmentação dos ambientes. Construiu uma estrada, fizeram um condomínio e eles criam agora, né, corredores ecológicos. Eu tenho uma estrada passando aqui, mas eu tenho um corredor, seja por cima ou por baixo, como um túnel, né, para que os seres eles continuem interagindo, né, se relacionando de um lado da estrada com o outro lado da estrada, beleza? São instituídos com base em informações como estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida, área necessária para o suprimento de necessidades vitais e reprodutivas e a distribuição de suas populações, beleza? Pessoal, isso é uma estratégia, tá? Então, nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva porque, abrindo um parênteses bem grande aí, isso não é o melhor a ser feito, tá? O ideal é que estudos sejam feitos para diminuir, inclusive, essa degradação do ambiente. Porém, né, paralelo a isso, as cidades crescem, o progresso, né, acontece, o desenvolvimento das cidades acaba interferindo em ecossistemas que são silvestres ali. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva por quê? Então vamos entender. Eu preciso recuperar, quer dizer que alguma coisa foi perdida ali. Biodiversidade, né?
eu estou promovendo encontros novamente, relações desses seres através dos corredores. Então, a resposta correta é essa que vocês marcaram, né? Opa, voltei para o slide anterior. Resposta correta aqui, olha, propicia o fluxo gênico. Coloquei uma imagem aí para vocês verem, vocês estão vendo? O que é um corredor ecológico? Coloquei uma imagem, existem outros tipos, tá? De corredores ecológicos, esse é um deles. Por que eu propicia o fluxo gênico? O que é fluxo gênico, Anselmo? É o seguinte, galera, é a migração, né? Ou seja, os genes que estão contidos lá no DNA das espécies, se eu coloco essas espécies isoladas, olha só, eu não tenho mistura desse material genético. Quando agora eu tenho corredores ecológicos acontecendo, esses seres do lado direito, eles podem muito bem se encontrar com os seres do lado esquerdo e promover essa mistura, esse fluxo gênio continuar acontecendo, beleza? Claro que não vai acontecer na prática tão facilmente assim. Os corredores ecológicos são estratégias de recuperação, beleza? Para a próxima, vamos lá. Enem 2017, tá? Coloquei até uma imagem aí para vocês, olha só. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, então a gente está trabalhando com a cadeia linear aí, o carbono, elemento essencial e majoritário na matéria orgânica. Vocês lembram que na matéria orgânica nós temos aquela constituição que alguns professores chamam de N-CHOP, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo, né? Então, olha, é um elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos. Ora, se encontra na sua forma inorgânica. Na forma inorgânica, nós vamos encontrá-lo principalmente no gás carbônico, CO2 ali, tá? Ora, se encontra em sua forma orgânica. Dentro dos seres vivos tem inúmeras constituições para o carbono, né? A primeira delas aí, ó, a gente vai ver que é na composição glicosídica, o produto da fotossíntese, né? Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, ocorre a transição desse elemento da forma inorgânica para a forma orgânica. Em qual grupo de organismos aconteceu essa transição? Então, o que a gente precisa ver aí, pessoal? Quando é que o carbono vai sair da forma inorgânica, CO2, para a forma orgânica? Qual que é o processo que faz isso? Isso, um deles é a fotossíntese, não é isso? Então, a fotossíntese, olha só, vai transformar o carbono inorgânico da forma de CO2 para uma molécula orgânica. Vamos colocar aí a glicose, beleza? Então, quem vai sofrer primeiro? Onde vai acontecer essa transição? Nos fitoplânctons, ou seja, base da cadeia alimentar aquática. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos passar para a próxima. Essa questão aqui, ó, acho que é a última questão que a gente vai trabalhar hoje, é uma questão bem recente, Enem 2019. Olha que interessante, as cutias, o Enem sempre traz um animal, mas ele vai trazer a explicação sobre ele, para quem não conhece, tá? Tem muita gente, né, que não conhece muitos animais, não é obrigação nossa conhecer todos, óbvio. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores. Mas, em vez de comê-las, olha que interessante, elas enterram em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Inteligente as cutias, não é isso? Elas pegam a semente, porque elas se alimentam dela, mas elas não comem ali naquele momento. Tá? Elas enterram essas sementes para comer futuramente, tá? Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outra. E esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Essa ladroagem está associada à relação de quê? Olha que interessante, galera. Você vai lá e enterra uma semente. Outra pessoa vem cá e pega a semente e enterra em outro lugar. O outro pega e enterra em outro lugar. E vai fazendo aquela translocação da semente aí e ninguém comeu e elas sumiram. Tá? Cada hora ela está num lugar. O que está acontecendo ali entre as cotias? Uma, fala mais alto.
Escreve aí, uma competição, não é isso? Olha, o que está acontecendo ali? Uma competição entre as cotias ali. Isso é uma relação ecológica desarmônica, não é? Competição, ela pode ser entre espécies diferentes, né? Ou pode acontecer também com seres da mesma espécie. Ali, nesse caso, só as cotias, uma competição intraespecífica. Professor, tem uma palavra aí que eu não sei o que é isso, sinfilia. Predatismo eu conheço, parasitismo eu conheço, comensalismo mais ou menos, mas eu já ouvi falar da rêmora e do tubarão, mas sinfilia, eu nunca ouvi falar isso, meu professor nunca falou isso comigo dentro de sala de aula, tá? Que, na verdade, pessoal, esse conceito de relações ecológicas aí, ele é bem antigo, né? Pouco utilizado ultimamente, mas sinfilia é o seguinte, todo mundo já ouviu, já assistiu aquele filme Vida de Inseto? Vocês dão lembrado dele? Lá a rainha não tem um pulgão que ela toma conta dele? Ela dá alimento para o pulgão e o pulgão libera uma gotinha lá de líquido pela sua bundinha, né? O que é aquilo ali? Uma coisa bem docinha que vai alimentar aquela formiga. Então, essa relação que as formigas têm com os pulgões, por exemplo, né, é chamada de sinfilia. Se eu pego a tradução dessa palavra assim na epistemologia, vai falar que eu tenho que manter alguém em cativeiro. Então, quer dizer que as formigas mantêm os pulgões em cativeiro e se alimentam do que eles fornecem, né? Elas exploram o que eles fazem ali. Tem alguns livros que vão trazer uma outra relação muito parecida com essa, chamada esclavagismo, né? Que também é aproveitar do trabalho de outro ser vivo ali. No caso da sinfilia, é aprisionar um ser e aproveitar do que ele produz. Tranquilo, galera? Passa muito rápido o nosso tempo, mas espero que tenha dado para vocês entenderem um pouco, né? Deixa eu só finalizar esse momento aqui para a gente retornar. Só um minutinho aqui, fechando aqui, nós falamos nessa última questão, né, de competição. Volto com vocês aqui novamente, reforçando aí a questão do link de acesso, tá? Do bit.ly aí, /crescerenem. Cliquem aí, que daqui a pouco vocês já vão ter essa aula gravada lá. Podem acompanhar a aula da semana passada e as aulas de outros professores também, beleza? Então, colocando a minha tela aqui, novamente, tá? Vocês estão me vendo aí agora, né? Queria agradecer aí a presença de vocês, né? A gente está com um grupo bem grande aí participando, tá? E quando eu peço para vocês responderem aí no chat, eu não consigo muitas vezes visualizar na hora, mas eu estou adorando isso aqui, ó. Alguém escreveu aqui que na relação do sinfilia que eu falei, um ajuda o outro. Teoricamente, sim. Só que um ser, ele vai ser pastoreado, vamos falar assim, tá? As formigas, elas são consideradas, inclusive, espécies que tem um pastoreio, um rebanho de pulgões ali à sua disposição. Se você olhar na internet, tem alguns vídeos que vai mostrar formigas carregando esses pulgões nas costas, na cabeça, levando ele para alguns galhos, para eles se alimentarem ali da seiva das plantas, e eles vão liberando aquelas gotículas de néctar, e eles vão se alimentando delas, beleza? Muito interessante isso, né, pessoal? Tranquilo? Galera, olha só, alguns recadinhos, tá? Então, acessem lá o link, que ele vai ser o mesmo da agora para frente. Para quem já tem o link, vai utilizar esse link para entrar na página do Crescer Enem, e ali você vai ver a programação das outras aulas, bem como assistir às aulas que já aconteceram, beleza? Por ali também você pode mandar dúvidas e sugestões, e um detalhe interessante, tá, pessoal? Vocês ouviram ontem uma notícia que foi publicada que provavelmente aí o Tribunal de Contas da União, ele colocou que provavelmente o MEC o Ministério da Educação vai ter que alterar a data do Enem, que eles têm 5 dias para publicar isso, tá? Nós ainda não temos resposta, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Independente desse processo, nosso projeto vai continuar, tá? Então, divulguem para os seus colegas, divulguem para os seus amigos, para que a gente possa promover de maneira gratuita esse acesso aí a um pouco mais de conhecimento. E no mais, ó, fiquem com Deus, né? Bioabraços, como diz meu nobre amigo Cristiano,
e que vocês estudem muito, tá? Sucesso para todos. Um abraço, galera. Até!